Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 16 de agosto. Dentro de instantes, o pastor Hernandes Dias Lopes e Jeremias, LPC, Luz para o Caminho, estará trazendo a mensagem Pastor, avance. E em seguida o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma meditação da Palavra de Deus. Fiquemos com LPC, Luz para o Caminho. Sala de Prosa 2021, avançando em tempos de pandemia e rumo após pandemia. Beleza? A conversa hoje é com você, meu pastor. Você que é membro da igreja, escute, mas escute bem, tem que ajudar o homem. E você vai avançar, varão? O tema de hoje é Pastor, avance. Não vai embora não. Ô mestre, pastor avança. Pronto. Você já foi empurrado no ministério? Já foi empurrado. Assim, vamos, varão, Vamos. Como é que foi isso? Conta aí. Eu acho que todos nós temos um momento de desânimo, fraqueza, e é preciso que alguém vá e dá uma B12 na veia. Tira o cara da primeira e bota na quinta. Você me lembrou uma coisa assim. Eu era pastor auxiliar do pastor Wilson. Pastor Wilson, 66 anos. Ele tinha tido lá um negócio no coração. Aí, sexta-feira, mestre, sexta-feira, ele me levava numa farmácia. E aí, ele falava com o cara, aplica em mim e aplica nele. Nele também. Eu falava, reverendo, o que é isso? É uma B12. Aplica nele. Aí depois, eu obedecia o meu pastor titular, ué. Aí eu perguntava o cara, o que você está aplicando em mim? Ele falou, vitamina B12. É por isso que essa sustância... Menino! Mas essa questão, querido colega, você precisa estar na frente, com ânimo, com entusiasmo, com coragem, com alegria, com brilho nos olhos, com coração aquecido, porque a liderança, o liderado não está na frente do líder. A sua igreja é um espelho de você. A liderança dá o tom. Dá o tom. A liderança dá o tom. E dá o primeiro passo. Então, Zé, cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde, vai no médico, vai no psiquiatra, vai vai no que for. Não é, mestre? Cuide de você para você cuidar dos outros. Deixa eu contar o caso aí. Eu tive um estresse lá na quarentena. É mesmo? Aí o médico falou comigo, assim, eu fui lá no médico, ele falou comigo, vou te dar um soro. Ele falou, vou te dar uma vitamina C na veia, em vez de você tomar 5 gramas, vou te aplicar logo 20. Pronto. E vou te aplicar uma vitamina C, uma vitamina D. Eu falei, aproveita, Zé, e me aplica logo uma testosterona. Meu Deus do céu. Pastor, cuide de sua saúde. Melhore sua mensagem, você falou comigo. Falei, né? Fala aí com o cara como é que ele melhora a mensagem dele. Olha, esse é um ponto importante. Primeiro, eu acho que você precisa ler mais. Ler melhor. Ler melhor o quê, mestre? Ler melhor é selecionar o que vai ler, porque tem muita coisa ruim que se o cara for ler, vai perder tempo. Ler por ler. Ler por ler. Vou lendo. Escolha as suas leituras. Segundo, escute outras pessoas. Ô, mestre, os livros dele eu recomendo. Comentários, livros. Não fica só na página dele copiando. Deixa eu ver lá. Leia bons livros. Recomenda um livro aí, mestre. De boa leitura? Que ajuda o cara, assim, pegar no tranco. O Reino de Ponta Cabeça. Donald Grable. Livraço. Vai ajudar você. É de qual editora? Você lembra? Essa editora tá meio apagadinha, mas o livro O Reino de Ponta Cabeça. O Reino de Ponta Cabeça, do Donald Grable. É espetáculo. Agora, outra coisa, escute outras pessoas. Todos nós podemos aprender com alguém. Aprender estilo, aprender direcionamento, aprender homilética, aprender abordagem, aprender comunicação, aprender homilética, aprender a ler o texto e a ler o povo também.
Arranja um tema. O mestre estava falando comigo, ele pregou sobre Salmo 42. E ele escreveu lá o clamor da alma aflita. Agora veja, aí ele foi reler, pensar e orar e pôs o tema brutal. A quarentena da alma. Ô Zé, pastorzão, melhora seu tema, melhora seu conteúdo. Outro assunto, mestre. Melhore sua vida de oração. Boa, porque isso é fundamental. Se você gastar todo o seu tempo apenas preparando o sermão, sem preparar o coração, você vai ter conteúdo no púlpito, mas essas palavras não vão atingir o coração das pessoas. Amém. Ô pastorzão, aprenda a dirigir o culto. O culto. O cara dirige o culto assim, quadradinho, mestre, quadradinho. Aí vai pedir o cara para orar. Vamos pedir a irmã Cris para orar. Ela tá lá do outro lado da rua. Ela faz o desfile na igreja para vir orar. Não dá, Zé. Aí vem o presbítero, diácono. Quando for orar, deixa aqui do lado, ó. E uma coisa importante, ainda voltando um pouquinho na comunicação, é o seguinte: você precisa aprender a ler o seu auditório. Pronto. Ler o seu auditório. Dá uma pincelada aí, varão. Como é que você lê o auditório? Se você vai pregar para juniores, você prega diferente do que vai pregar para terceira idade. Você está pregando num grupo de jovens universitários, é diferente de pregar para casais. Outra coisa, a maioria do seu auditório conhece Bíblia, a maioria do seu auditório não conhece Bíblia. Agora, todo mundo, eu li há muitos anos, mestre, em todo auditório tem 3 cabeças. Tem a cabeça de cachorro, a cabeça de gato e a cabeça de macaco. Conta aí para mim esse negócio aí. A cabeça de cachorro, que tem todo o auditório, é que ele quer alguma coisa que seja útil, que ele leve para a vida, que ajuda ele a romper. A cabeça de gato é que ele quer alguma coisa que ele recebe assim, porque o gato não gosta do dono, ele gosta do lugar. Sofá. Do local. Alguma coisa assim agradável, atraente. E a cabeça de macaco, ele é curioso. Você tem que pegar um texto da Bíblia, igual o mestre falou, o Salmo 42. Fala o primeiro versículo aqui, mestre. Minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus vivo. Olha, a quarentena da alma. O cara pega aquele texto e ele fala assim, já li. Aí quando o mestre fala assim, a quarentena da alma, o cara acordou. Agora dá uma martelada sobre trabalhar. E alcançar o povo. Esse é um ponto vital. Desculpa de eu dizer isso, querido. Não estou falando de você, mas você sabe também que tem gente assim. Deixa eu dar um contraponto. Preguiçoso. O mestre falou, agora o membro da igreja que está aí não é para você virar e comentar assim, ó, vivo falando. Você é fofoqueiro. Então, se o pastor é preguiçoso, é orar para ele acender. Então, fala, pastor, ministério é trabalho, é dedicação, é você estar de noite lá na sua cama, pensa, meu Deus, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para avançar, para melhorar, para aperfeiçoar, é você gastar mais a sola do sapato que o assento do banco, é você ter sonhos e projetos para levar a igreja para frente. Então, você precisa ser um trabalhador, porque digno é o trabalhador do seu salário. Agora, pastor que acha que o trabalho todinho dele, da vida dele, é preparar um sermão para quarta-feira à noite, outro sermão para domingo à noite, só isso, não entendeu o que é ministério. Ô mestre, eleve sua igreja para evangelização, o pastor dá o tom. Todo domingo você tem que falar pelo menos 5 coisas. Você tem que falar da fé em Cristo. O pastor passa o domingo, ele não fala da cruz e da ressurreição, nada. Tem que falar da fé em Cristo. Segundo, você tem que ter uma palavra de ânimo. Isso. Todo mundo anda arriado, Zé. Você falou uma coisa importantíssima, porque às vezes a tônica da mensagem é só negativa, só negativa. Tem um colega nosso que você conhece, que diz o seguinte, que vaca que apanha esconde leite. Vaca que apanha esconde leite. É uma linguagem bem lá da roça. Boa! Agora, se você só bate no rebanho, só bate no rebanho, só bate no rebanho, só dá bronca, só dá confusão, as pessoas murcham. É claro que tem hora da exortação, tem hora da exortação. Mas a palavra do pastor tem que levar o pessoal para frente. É ânimo, é coragem, é entusiasmo. Gente, domingo aqui ó, vai ser o melhor sermão da minha história. E o cara começa o culto dizendo assim, irmãos,
Passamos uma semana muito ruim, uma semana difícil. A vida está difícil. Ô varão, o cara já ouviu isso a semana inteira. Você tem que começar o culto dizendo, irmãos, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele está vivo e essa igreja vai avançar. Amém, irmão? É por aí. Aí o seguinte, ele tem que ter uma palavra de direcionamento. Eu gostei daquela frase sua. Ele tem que ser o bico da chaleira. Como é que é o negócio do bico? O cara é pra frente igual o bico de chaleira. Pra frente igual o bico de chaleira, meu pastor. Mais uma, mestre. Outra coisa que eu acho fundamental nesse processo é o seguinte: você precisa pedir a Deus visão do que Ele quer para a igreja, na área de crescimento, na área de expansão. Amém. Você precisa dar o primeiro passo e ser ousado, ser ousado. Tem muita gente que acha que a igreja só pode ir para frente quando tiver dinheiro no caixa. O capital da igreja é fé. Se você botar o pé na estrada, Deus vai abrir o caminho. Irmão, seja ousado, invente uma coisa nova. Toda semana eu falo com a nossa equipe pastoral. Nós precisamos criar uma conversa positiva e nova nessa igreja. Foi uma resposta de oração, foi uma visita, uma cura divina, um sermão maravilhoso, um louvor extraordinário, um momento de oração lindo. A gente não pode abraçar, mas esses dias, sabe o que aconteceu no oitavo? Eu falei, irmão, você não pode abraçar, mas você pode fazer um coraçãozinho para o outro. Olha, varão, a igreja inteira fez durante o culto na hora que eu mandei, mas acabou o culto. E alguns tiraram foto um do outro assim, ó. Pastor, Deus te dê graça, avance, amém. Olha, vai ter o congresso de pregação, falei, mestre. 3 a 6 de agosto deste ano, em Sorocaba, um congresso especificamente para pastores, especificamente sobre pregação. Eu acho que você pode dar um upgrade, você pode dar uma melhorada, você pode dar uma aperfeiçoada e homens de Deus vão estar lá compartilhando conosco esse assunto. Então você pode fazer a sua inscrição. Congresso Pregação Transformadora, 3 a 6 de agosto, Sorocaba, São Paulo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos porque os pastores que estão conosco nessa hora e aqueles a quem os membros enviarão essa mensagem, cujo interesse nosso é ajudar esse santo varão a ir para frente e abençoar a vida dele e a congregação. Amém, Senhor. Senhor, dá a ele graça e aquele que estiver lá embaixo, assim, Senhor, desanimado, oprimido, levanta esse teu servo e a família pastoral. Amém. Senhor, e que esse ano a igreja experimente algo inédito da parte do Senhor por causa da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa, hein? Você avança seguindo sala de prosa. Oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Uma sustância. E da Luz para o Caminho, LPC, uma agência missionária a serviço do Reino de Deus para abençoar sua vida e seu ministério. Pastores e líderes, vocês podem entrar em contato conosco. Tem aí os créditos da 8ª Igreja e da LPC. Fale com a gente. Queremos cooperar para o seu ministério avançar. Jesus te abençoe e te guarde. Abraço, gente. Capítulo número 15 de Marcos, verso de número 25, diz assim: Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foram contados. Foi cotado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9.
À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embebecer uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Amados irmãos, nós passamos muitas vezes por esse texto. Nós precisamos sempre recorrer a esse texto, porque nós precisamos memorar sempre esse texto. Era Páscoa, uma festa judaica que há muito havia sido instituída para celebrar a passagem do anjo que matou os primogênitos na época de Moisés. Quando os hebreus então estavam escravizados pelo faraó, esperando a libertação, Deus avisa a Moisés que sacrificasse um cordeiro e com o sangue passasse nos umbrais da porta. Assim, quando o anjo passasse a noite, não mataria os primogênitos daquela família. Se deu assim então o início da libertação do povo do Egito, e por isso então eles comemoravam com a festa da Páscoa. Quando na época de Jesus, a Páscoa ela toma proporções ainda maiores. Seus contornos tomam o sentimento de importância. Até a veneração era celebrada dessa própria festa na cidade de Jerusalém, que no momento é a capital religiosa, o centro da cultura judaica. Muitos judeus espalhados pelo mundo vinham justamente na época da Páscoa para a cidade. As multidões afluíam para aquela cidade. É nesse momento que Jesus reúne os seus discípulos para uma aula magna, a como eu já ouvi e costumo sempre dizer, a aula da saudade. Jesus tinha causado um verdadeiro pânico na mente dos seus opressores. Ele pregava a sua mensagem e ele afirmava que o reino de Deus estava próximo. Aquilo que tinha sido prometido pelos profetas estava encarnado e falando para todos aqueles que o ouviam. A morte de Cristo, ainda hoje, ela é questionada. Muitos, ao ler as Escrituras e principalmente ao fixar os olhos nessa passagem, se perguntam: quem realmente matou Jesus? Penso que não foram os judeus que mataram a Jesus, não foram os romanos que mataram a Jesus, não foi Satanás que matou a Jesus, mas sem dúvida nenhuma, o meu e o seu pecado. Naquela quinta-feira tenebrosa, sombria e decisiva, Jesus manda entrar na cidade e procurar um homem que ele disse e mandou dizer a ele que naquela noite iria cear, a ceia da Páscoa seria feita na residência dele. E ali Jesus então na reunião confronta o traidor e afirma que o mesmo que come na mesa com ele será o que vai traí-lo. Não sabemos o momento em que Judas deixa Jesus após a refeição, mas a Bíblia então relata que os seus discípulos, eles saem com Jesus, e Jesus então se dirige até a estrada que dá para o Monte das Oliveiras, e ao lado tem um horto, e aí a irmã Aurizete, o pastor Bosco e os demais que foram lá, sabem onde é, o horto de Getsemane. Era um lugar de costume de Jesus ir. E ele vai mais uma vez naquela noite. Ele entra com os discípulos, ou melhor, alguns ficam na porta, mas ele entra com 3 em especial naquele horto: Pedro, Tiago e João, que em momentos decisivos no próprio ministério de Jesus está sempre com ele. E Pedro é sempre aquele que está mais perto. E é interessante que é desses 3 discípulos que você vê na Bíblia. Depois Paulo, que então é acrescentado, mas esses 3 então são que mais aparecem, porque justamente estão
próximo ao Mestre, estão andando junto com o Mestre, entenderam a missão do Mestre, e sempre estavam juntos, sempre estavam perto. O fato é que naquela noite, adentrando com os três, Jesus se afasta sozinho para um canto e começa a orar a Deus. E a narração bíblica diz que Jesus é tomado por uma angústia tão profunda, que os seus vasos capilares se rompem e os seus poros começam então a fluir as primeiras gotas de sangue, sangue puro, sangue que limpa toda a sujeira e todo o pecado. Agora analise comigo, irmãos, será que Jesus estava angustiado pelo fato de que ia morrer? Será que Jesus estava angustiado porque sabia que pelas primeiras horas da manhã seria cruelmente açoitado? E por mais que seja angustiante a morte, e por mais que seja angustiante pensar em algo que vai ser muito dolorido, eu tenho certeza que a angústia que tomou Jesus não era por causa disso, e a Bíblia vai nos dizer isso. Mas eu olho para outro fato dessa cena em que Jesus está ali no horto, num momento decisivo, um momento decisivo para a humanidade. Ele olha então para os três discípulos, e os três discípulos estão dormindo. E nessa cena eu penso que está pintada uma tela da própria humanidade, a tela que pinta a nós, que às vezes somos relativos ou relativamos a espiritualidade, e nos momentos cruciais da nossa vida espiritual nós estamos dormindo. Jesus chama a atenção deles e expõe o pecado, a pequenez. E o que mais estranha é que Pedro, ele era pescador, ele passava a noite pescando, ele era líder da cooperativa de pescadores e estava dormindo naquele momento crucial. É a demonstração da humanidade, de nós, que somos de fato dependentes de Deus para sempre nos despertar e estarmos atentos. Naquele momento ali, já pelas madrugadas, Jesus é traído, e ainda na madrugada ele é levado para o Sinédrio. E no Sinédrio, que estranhamente estava reunido à noite, ele não se reunia à noite, e ainda mais pela madrugada, começa então a pintar o quadro de mentiras, falsos testemunhos. O Sinédrio então, formado pelos 70 anciãos, estava ali reunidos pela madrugada, e isso já demonstrava algo errado, já demonstrava algo que estava fora do padrão. E como não se tinha nada de acusar Jesus, forjaram então testemunhas para acusar Jesus. E quando se olhava de fato para o que Jesus tinha feito benfeitorias. Ele curou, ele libertou, ele ensinou. Mas o texto sagrado nos diz que pagaram então a falsas testemunhas. E mais uma vez o escrúpulo humano estava ali demonstrado também na própria condenação de Cristo. A safadeza, a enrolada, as conversações escusas estavam demonstradas também na própria crucificação de Cristo. A demonstração de quem é a humanidade, de quem é um homem, de que um homem sem regeneração, ele é assim, ele é corrupto, ele é mau, ele é inclinado para as coisas ruins, ele maquina para o mal, ele maquina para as suas próprias coisas, para a sua concupiscência, para a sua soberba, para a sua vaidade. É também naquela madrugada que um dos discípulos mais aplicados, mais dedicado e mais famoso, também revela a fraqueza e a incapacidade humana de amar a Deus, quando Pedro então nega por 3 vezes o seu mestre. Jesus fica aquela madrugada até o dia amanhecer, preso no Sinédrio. Então é levado para Pôncio Pilato, governador da Judéia, sabendo que Jesus era do norte.
Pôncio Pilato então manda ele para Herodes. Herodes já tinha conhecimento de Jesus, e é tanto que em um momento dantesco, ele pede para que Jesus então faça milagres. Jesus nada faz, nem abre a boca para o nível de promiscuidade que era aquele homem. Então Herodes manda de volta Jesus a Pilatos, e sem ter nada a dizer contra Jesus, ele pede uma bacia com água, lava as suas mãos em sinal de não fazer parte da morte injusta de Cristo. Mas pense comigo, é uma curiosidade que eu penso, e quando eu vejo alguns comentaristas desse texto, é uma curiosidade que eu queria então compartilhar com vocês. Por que Jesus não foi morto lá no horto? Porque naquele momento ali em que Pedro desembaia a sua espada e corta, decepa a orelha do guarda, porque os guardas não pegaram todos ali e mataram? Estava resolvido. Era madrugada, era noite, ninguém ia saber mesmo, não ia ter testemunha. Por que então não pegaram Jesus e não mataram ele no sinédrio? Esconder o corpo, está resolvido. É um arruaceiro, é um revolucionário, estava causando problema, então vamos matar e está resolvido. Mas não. E eu penso, juntamente com os comentaristas, porque havia um propósito de Deus, mesmo nessa cena tenebrosa, em que um inocente ia ser morto, havia um propósito de Deus. O fato é que os planos de Deus, nenhum deles pode ser frustrado. E havia então registrado de forma sagrada, os escritos sagrados do Antigo Testamento, de que ele seria pendurado no madeiro, de que ninguém quebraria as suas pernas, os seus ossos, e de que haveria testemunha para ver e testificar como prova, porque quem é jurista aqui sabe. Cadê o Mateus? A prova testemunhal é uma prova material. E naquele momento ali, quando estava amanhecendo, as multidões estavam onde? Em Jerusalém para a festa da Páscoa. Não havia uma testemunha, 2, 3, havia milhares. Então, ao amanhecer, a multidão que já estava na cidade e acostumada às sessões de horrores perpetradas pelos romanos, na condenação e crucificação de criminosos, estavam se amontoando perto do palácio, no pátio do palácio, para ver os próximos homens a serem condenados. A multidão estava ensandecida, havia gritaria, e Jesus, ele já havia sido açoitado cruelmente. É tanto que as suas primeiras vestes já estavam rasgadas, e teve que então mandar outro pano, outra veste de púrpura, para que pudesse enrolar ele. As pessoas estavam ávidas por sangue e se aglomeravam por aquelas ruas estreitas de Jerusalém, e testemunham Jesus sendo o condutor do madeiro. Era esse o propósito de Deus naquele momento. Tinha que ter testemunha. Era ainda manhã, Jesus exausto da noite em claro, humilhado pelas acusações falsas, com o corpo dolorido pelos açoites e bufetadas, não aguentou levar o lenho. Então, do meio da multidão, escolheram um homem para ajudá-lo e levar a sua cruz. Chega então ao Gólgota, o lugar da caveira. Ali estavam mais 2 cruzes, e a de Cristo é colocada propositalmente, pela vontade de Deus, no meio. E aquela imagem, essa imagem que vocês veem aqui, da logomarca da nossa igreja, demonstra justamente a separação da humanidade. Porque a humanidade é separada em 2 categorias de pessoas: os salvos e os condenados. Essa é a divisão da humanidade mais certa, mais verdadeira, mais límpida que a gente possa entender. Não é dividida em preto e branco, em índio, em mulheres, em homens. Ela é dividida a humanidade em condenados e em salvos. E a cruz de Cristo tem esse símbolo também, quando nós olhamos para o Gólgota e olhamos para as 3 cruzes. É tanto que a humanidade então que será condenada representa o ladrão que não se arrependeu,
Mas a humanidade, que mesmo ao ver Jesus, e como a narração aqui do Evangelho de Marcos, ainda escarneceu de Jesus, mas mais na frente, porque ele dura horas a crucificação, ele se arrepende. E o arrependimento daquele homem representa justamente toda a igreja, que ao defrontar-se com o Evangelho, quando tiver o coração regenerado, levantará a sua mão aceitando o chamado do Evangelho. A morte de Cristo, então, não é apenas uma narração de um fato histórico, mas a morte de Cristo ela é didática, ela é pedagógica e ela nos ensina algumas lições. A primeira lição então que eu tiro é que a morte de Cristo ela vai livrar aqueles que creem nele, aqueles que veem a cruz ensanguentada e o seu sangue aspergido cobrindo os nossos pecados, que de fato nós seremos livres do pecado, livres da culpa do pecado. E por que livres da culpa do pecado? Porque a Bíblia ensina e nos ensina de forma clara, objetiva e sem nenhuma dúvida que todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, todos os seres humanos caíram, todos os seres humanos estão em pecado, todos os seres humanos estão condenados. E que o reflete essa condenação não é apenas uma filosofia, uma teoria humana, um estudo científico da sociedade, mas é a natureza humana que declara que o bem que você quer fazer você não consegue, mas o mal que você não quer fazer você o faz. Paulo já estava dizendo isso há muito tempo atrás, falando justamente da nossa natureza, e que nós precisamos desesperadamente retirar essa inclinação maligna, mas não existe absolutamente nenhuma meditação, não existe absolutamente nenhuma religião que possa nos tirar esse fato que existe dentro de nós para inclinarmos para o mal. Só há uma solução, apenas no Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré, o que nos livra da culpa do pecado. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo o pastor Antônio Júnior. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.